Olá pessoal, graça e paz. Eu sou André Luiz e nós vamos falar um pouco mais da palavra de Deus. Hoje o tema vai ser escatologia, mais especificamente arrebatamento da igreja. Então pessoal, eu acredito que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Ou seja, eu sou pré-tribulacionista. Eu defendo a visão que crê que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. E eu tenho vários textos bíblicos que eu uso como argumento, que eu faço a hermenêutica, a interpretação desse texto e vejo que a Bíblia claramente diz para mim que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Mas hoje nós vamos analisar um texto que ele foi mal interpretado, isso na minha opinião, por muito tempo. Mas fazendo uma observação mais cuidadosa nesse texto, a gente vai ver que ele é mais um texto bíblico que mostra o arrebatamento da igreja acontecendo antes da manifestação do anticristo, que será quem dará início à grande tribulação. Então vamos ao texto, sem mais demoras, e você vai me acompanhando aí, e a gente vai fazer uma interpretação responsável desse texto, da palavra que eu acredito que se refere ao arrebatamento, e a gente vai chegar a essa conclusão que eu cheguei. E eu só não. De fato, isso já é defendido por grandes estudiosos da palavra de Deus, e eu estou apenas aprendendo com eles e compartilhando esse conhecimento com vocês. Então vamos lá. O texto é segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. O texto diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A interpretação dominante, inclusive na escatologia, é que apostasia significa um abandono da fé, uma deserção espiritual. Seria um declínio espiritual, um afastamento de alguma coisa, e nesse caso, sempre a apostasia vai ser um afastamento da fé, uma separação do que é uma crença espiritual. Então, quando alguém lê esse texto, ele interpreta assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, ou seja, uma grande apostasia da fé. Porém, tem uma visão que é minoritária. Alguns estudiosos chegaram à conclusão que, na verdade, a apostasia aí nesse texto de 2 a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, não necessariamente se refere a uma apostasia da fé. Eu posso citar aqui que essa proposta foi colocada primeiro por um estudioso chamado E. Schuyler English, em seu livro Repensando o Arrebatamento. Esse pensamento foi acompanhado pelo doutor Pentecoste, esse que a gente tanto usa, o Manual de Escatologia do J.D. White Pentecoste. Ele também acompanhou essa visão, esse argumento. E aqui no Brasil, o brilhante teólogo brasileiro, saudoso, já está na glória, Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. Ele também defende essa visão no seu livro Foco e Desenvolvimento. Qual é a visão? É que a palavra apostasia, ela não necessariamente significa um afastamento da fé. Por quê? Porque quando a gente analisa essa palavra com o conhecimento que a gente tem hoje, olhando para essa palavra de acordo com o nosso vocabulário, claramente ela significa afastamento da fé. Vou dar um exemplo. Se eu disser para você, fulano de tal apostatou, de cara você entende, misericórdia, ele se afastou da fé em Cristo, ele apostatou. Esse é um entendimento, esse é um significado dessa palavra para nosso tempo. Mas no tempo em que ela foi escrita, lá no grego bíblico, apostasia, ela significava simplesmente afastamento. Para que ela significasse afastamento da fé, ela precisava de um complemento. É por isso que a gente vê o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, dizendo o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos
aos espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Você veja que nesse texto está claro aí, ó, apostatarão da fé. Porque a palavra apostatar, ela significa simplesmente se afastar, separar-se, se distanciar. Então eles apostatarão de quê? Da fé. Essa é uma forma negativa em que se apresenta essa palavra. Eles apostatarão da fé. Mas, se a gente olhar o texto bíblico, a gente vai ver que essa palavra apostatar, ela nem sempre se refere a uma separação da fé, a um afastamento da fé. É só você ir para o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Olha só esse texto, diz: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Presta atenção nesse texto. Se você for lá para o texto original, você vai ver que a palavra que foi traduzida para aparta-se foi a palavra que também significa apostatar-se. No texto original de 2 Timóteo 2,19, a palavra que foi traduzida para aparta-se foi a palavra aposteto, em grego, que não foi transliterada, mas foi traduzida. Então, aí poderia ter a palavra apostasia. E como você viu, o complemento aí diz que é apartar-se da iniquidade. Então, apostasia lá no grego original não significava necessariamente uma apostasia da fé. Ia depender do que era que estava se afastando. Lá em 1 Timóteo, o texto que a gente leu, capítulo 4, versículo 1, está falando de apostatar da fé. Já em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, está falando em apostatar-se da iniquidade. Essa seria uma apostasia positiva. Você deve se afastar da iniquidade. Seria apostatar da iniquidade. Como eu disse antes, hoje isso não tem sentido. Falou apostatar, com certeza nós entendemos que é apostatar da fé. Mas lá no início da era cristã, quando eles falavam apostatar, poderia se referir a apostatar da fé ou poderia se referir a apostatar da iniquidade. Esses dois exemplos estão na Bíblia. Repito, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. O que isso diz pra gente? É que a palavra apostasia, lá no início da igreja, ela poderia significar uma apostasia da fé, mas também poderia significar uma apostasia de outra coisa que não fosse a fé. Inclusive de uma coisa negativa. Seria uma boa apostasia. Se apostatar do pecado, por exemplo. Se afastar do pecado, se distanciar do pecado. Se retirar de uma vida de pecado. Então voltamos agora lá para o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e vamos ler agora esse texto com esse entendimento. E aí a gente vai descobrir que a palavra apostasia aí, ela significa simplesmente uma separação, uma retirada, um afastamento. De quê? Não fala do que é, fala só que é o afastamento, a retirada. Vamos ler o texto de novo? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Presta atenção nesse artigo definido, o artigo A apostasia. Está falando de uma apostasia especial. A separação, a retirada, a deserção. De quê? Aí não diz. E diz, e depois vai se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição. Então, para mim, essa apostasia que ele está falando aí vai ser uma retirada específica, especial. E qual é a retirada que vem ao meu coração, à minha mente agora? A retirada da igreja dessa terra. A separação da igreja, o afastamento da igreja dessa terra. Então, ele está dizendo nesse texto, e a gente pode olhar o contexto, que a grande tribulação, tudo que vai acontecer no tempo do fim, não vai acontecer sem que antes venha a
retirada, a separação da igreja dessa terra. Depois disso é que vai se manifestar o anticristo, e depois da manifestação do anticristo, indo lá para Daniel, capítulo 9, versículo 27, a gente sabe que é o anticristo que assina um acordo com muitos por uma semana, é a famosa 70ª semana de Daniel, é a famosa grande tribulação. Essa grande tribulação, para que ela aconteça, tem que o anticristo se manifestar, e ele vai assinar esse acordo com muito, e aí vai começar a grande tribulação. Só que o anticristo, para se manifestar, antes tem que acontecer o que ele chamou aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, de a apostasia. Não é a apostasia da fé, não é uma deserção espiritual, não é um afastamento da fé em Deus, mas é uma separação não definida. É a apostasia, é a retirada, é o arrebatamento da igreja. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, aí sim o anticristo vai poder se manifestar. Esse texto, ele concorda com o próprio texto. É só a gente olhar com cuidado e ler esse texto de 2 Tessalonicenses um pouco mais. Ler os versículos que vêm logo em seguida. E a gente vai ver claramente que sim, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, o contexto nos informa que Paulo está falando de um afastamento especial. Ele está falando de um afastamento, não é um afastamento qualquer, não é uma apostasia da fé porque ele não define, não é uma apostasia da iniquidade porque ele não define, mas é a apostasia, a separação, a retirada, ou seja, o arrebatamento. Vamos dar uma olhada no texto com mais cuidado que a gente vai entender. Vamos ler a partir do versículo 2. Irmãos, não se perturbem de forma nenhuma, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Isso mostra que já naquele tempo existia, os teóricos da conspiração, as pessoas já achavam que estavam passando pela grande tribulação ou estavam muito próximo de passar por ela. Então no versículo 3 ele diz, não acredite nessa mentira, pois não acontecerá assim. Eu vou parafrasear aqui. Ele está dizendo, não vai ser assim. Vocês não vão entrar na tribulação antes que aconteça a apostasia. E ele diz, antes de iniciar a grande tribulação, primeiro acontecerá a apostasia. Aí depois dessa apostasia é que o anticristo vai poder se manifestar. Que apostasia é essa? Como eu estou defendendo, o arrebatamento da igreja. Vamos ver se isso concorda com o próprio texto. Vamos seguir um pouco à frente. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, agora o versículo 7. Vamos sair do 3 e vamos lá para o 7. Olha o que diz o versículo 7. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Olha que interessante. Paulo está dizendo que o ministério da injustiça opera. Porém, há algo que ainda impede a manifestação do anticristo. E o anticristo só vai poder se manifestar depois que esse algo for retirado. Isso combina com o que foi dito lá no versículo 3. A grande tribulação, o dia do Senhor, a manifestação do anticristo, tudo isso só vai acontecer depois que acontecer a apostasia, a retirada, a separação. Por que tem que acontecer essa retirada, essa separação ou o arrebatamento da igreja? Porque a igreja, através do poder do Espírito Santo que opera na igreja, é quem detém a manifestação do anticristo. É quem retém que essa iniquidade se manifeste nesse homem. Então, é necessário que o retém seja retirado do meio. E como é que vai ser essa retirada? Com a apostasia, a retirada, a deserção, a separação, o arrebatamento da igreja. É o mesmo texto. Primeiro, no versículo 3, Paulo deixa claro que o dia do Senhor, uma referência à grande tribulação, a manifestação do anticristo, tudo isso só pode acontecer depois que acontecer a apostasia. Apostasia de quê? Não sabemos, é a apostasia. O que significa apostasia? Afastamento, retirada, separação. Então, isso tem que acontecer primeiro para poder se manifestar o anticristo. Aí lá no versículo 7 ele explica, existe algo que tem que ser retirado do meio para que esse iníquo possa se manifestar. O que é esse algo que tem que ser retirado? A igreja do Senhor, que opera
pelo Espírito Santo, impedindo que esse anticristo se manifeste, que toda essa iniquidade se manifeste. Então, para mim, o texto está claro. Quando o texto fala a apostasia, o texto está falando a retirada, o arrebatamento. Quando o arrebatamento acontecer, aí sim o anticristo vai poder se manifestar. Porque, segundo o versículo 7 desse mesmo texto, é preciso que o retém seja retirado do meio. Esse texto, ele não está desconexo. É o mesmo capítulo, é a mesma pessoa escrevendo. O apóstolo Paulo está falando da apostasia, a retirada da igreja, a separação da igreja, o afastamento da igreja dessa terra, o arrebatamento da igreja. E ele está falando que para que o anticristo se manifeste, o que o retém, que é a igreja, tem que ser retirado do meio. Ok? Então, para terminar aqui, fica muito claro para mim que nesse texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, quando fala da apostasia, na verdade, Paulo está deixando claro, falando claramente do arrebatamento da igreja. Apostasia aí significa afastamento, como nos outros textos da palavra de Deus. Apostasia aí não tem o mesmo significado que apostasia para nós hoje, mas naquele tempo, naquele contexto, naquela cultura, apostasia significava afastamento. Quando estava definido do que era, fica muito claro que era uma apostasia da fé ou uma apostasia da iniquidade, mas como aqui não está definido, a gente tem que ir para o contexto. E o contexto lógico do texto está falando, sim, que algo tem que ser retirado para que o anticristo se manifeste. E apostasia aí só pode significar retirada, afastamento. De quem? Da igreja do Senhor. Então, aqui a gente termina nosso vídeo. Peço a você que leia o texto com cuidado, faça a sua análise. Repito, eu não estou sozinho, não é nada inventado por mim. Isso aqui que eu estou explicando para vocês, compartilhando com vocês, isso já está muito bem definido por grandes estudiosos da palavra de Deus. E você mesmo pode tirar as suas conclusões estudando o texto bíblico com responsabilidade. Faça uma análise cuidadosa, eu creio que você vai chegar a essa mesma conclusão que eu cheguei. Que Deus abençoe vocês, graça e paz.